Amém? Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Todo mundo achou? A partir do versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, já na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Irmãos, a partir de quarta-feira, nós vamos iniciar uma campanha aqui na igreja. Nós já iniciamos essa campanha lá em Senador, mas aqui nós vamos iniciar quarta-feira. Serão 3 cultos, e esses 3 cultos de campanha terá o tema edificando os muros para proteger a cidade, baseada no livro de Neemias. Então, Deus me direcionou essa palavra nessa noite, e nós vamos agora apenas meditar no capítulo 1 e ver o que Deus vai falar conosco. Mas essa campanha será forte. Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural, porque as muralhas das nossas vidas que foram derribadas, deixando a nossa cidade desprotegida, vão ser novamente edificadas. Amém? Neemias, como todos conhecem, ele foi alguém que se dispôs a trabalhar em prol da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Quando a gente olha para aquele tempo, os tempos antigos, as cidades, todas elas, eram cercadas por muralhas, muros, que aos olhos humanos, eles eram considerados intransponíveis. Prova disso é quando em Josué capítulo 6, o povo vai entrar em Jericó, eles se deparam com uma grande muralha, e aos olhos daquele povo, eles não conseguiriam transpor aquela muralha, eles não conseguiriam entrar na cidade, porque as muralhas cercavam a cidade. Deus vai dar uma ordem àquele povo, e a ordem de Deus era que eles rodeassem aquela cidade em volta daqueles muros 6 vezes, uma vez a cada dia. No 7º dia eles rodeariam 7 dias, e aos 7 vezes, e a 7ª vez, naquele 7º dia, eles gritariam e as muralhas caíam ao chão. Ou seja, aquelas muralhas de Jericó não foi os filhos de Israel que derrubou, quem derrubou foi Deus, provando que as muralhas eram tão grandes que o homem não consegue transpor. E se você observar o texto de Neemias, Neemias vai trabalhar na edificação. Se ele trabalha na edificação é porque os muros foram derrubados. E uma vez que o muro é derrubado, a cidade se torna uma cidade desprotegida. Você sabe disso. A Bíblia diz, começando por Jeremias, que Deus vai alertar o povo acerca do pecado deles. Deus requer do povo conserto. Deus requer do povo obediência. Deus requer do povo que eles obedeçam os mandamentos do Senhor. O povo com o coração muito duro não vão dar ouvidos à voz de Jeremias. Jeremias vai profetizar o cativeiro babilônico. Jeremias vai profetizar
que o rei Nabucodonosor entraria na cidade, que ele destruiria tudo e levaria aquele povo cativo para a terra de Babilônia. Você conhece essa história? Então, se você perceber, as muralhas só foram caídas ou derrubadas porque o povo desobedeceu. Uma vez que o povo desobedece, Deus entrega aquele povo nas mãos dos inimigos. Os inimigos vêm e derrubam os muros da cidade. Eles invadem a cidade, eles saqueiam aquela cidade, eles destroem aquela cidade, eles vão queimar a cidade. As portas, as 12 portas que existiam em volta dos muros vão ser colocadas a fogo. A cidade vai ser totalmente destruída. As muralhas vão ser derrubadas. Isso tudo porque o povo não quis obedecer à voz do Senhor. Então, ainda que as muralhas estivessem de pé, Deus permitiu que eles derrubassem as muralhas, entrassem na cidade e saqueassem tudo. Derrubou tudo, queimou tudo, levou o povo agora cativo. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Neemias, versículo 2, que Neemias, ele vai receber essa notícia. E a notícia que ele recebe, porque ele pergunta como estava aquele povo, é que o povo está em cativeiro. Os que restaram do cativeiro, que ficou na cidade, estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Então Neemias é o copeiro do rei. Ele está sobre o domínio do rei Artaxerxes, que é o rei da Pérsia. Ele tem uma posição dentro daquele reinado de copeiro. O que o copeiro faz? Ele prova todas as iguarias que o rei vai provar. Antes do rei provar, ele prova. Porque se estiver envenenado, ele vai morrer na frente do rei. Só que esse cargo de copeiro não é só isso que ele faz. Dentro daquele contexto, o cargo de copeiro era um cargo de excelência, porque ele estava continuamente perto do rei. Ele se tornou um conselheiro do rei. Então Neemias, ele é alguém que tem uma posição elevada dentro do reino em que ele trabalha. Ele é alguém que ele, aos olhos de muitas pessoas, ele está bem, verdadeiramente ele está. Porém, ele recebe a notícia que lá em Jerusalém, nem tudo vai bem como vai na vida dele. Ele recebe a notícia que o povo está em miséria, que o povo está em desprezo, que os muros estão fendidos, que a cidade está destruída. E é aí que ele vai agora começar a entrar em cena. Mas perceba que o povo, eles foram cativos porque desobedeceu. O povo foi levado para outra cidade porque mereceram. Deus só deu o que eles mereciam. A cidade foi destruída porque eles assim quiseram quando não obedeceram a Deus. Agora o povo está em miséria, está em desprezo. O povo está vivendo uma situação crítica dentro daquela cidade por culpa deles. Porém, Neemias se importa com eles. Neemias, ele vai receber a notícia que aquele povo está em miséria, que aquele povo está em desprezo, que nem tudo vai bem em Jerusalém, que Jerusalém está destruída, que os muros estão abaixo, que a cidade está totalmente em destruição. O versículo 4 vai dizer que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias recebe a notícia. E eu acho interessante, você vai perceber isso, que o versículo 4 diz que ele se assenta, ele lamenta por alguns dias, e depois ele vai jejuar e orar perante Deus. Só que eu aprendo com isso que quando chega a ele a notícia, ele não pode simplesmente observar: Jerusalém está derrubada, as muralhas estão caídas, a cidade foi posta a fogo, o povo está em miséria, o povo está em desprezo. Ele não consegue ouvir isso e permanecer onde ele está. Ele entende, não sei como, que ele pode fazer alguma coisa por aquele povo. E sabe o que ele faz?
ele vai jejuar e orar. Por quem? Pelo povo? Não, por ele. Por muito tempo eu cheguei a pensar que ele começa jejuando e orando pelo povo, mas não é. Primeiro ele jejua e ora por ele. Por quê? Porque ele entendeu que ele ia ser enviado para fazer aquela obra. Porém, ele também entendeu que de qualquer maneira ele não podia ir. A Bíblia diz que ele está, no versículo 1 diz, que é o mês de Quisleu. E no calendário hebraico, este mês de Quisleu, ele é entre o mês de novembro, meado de novembro e meado de dezembro. E quando você vai olhar, ele vai chegar ao rei para conversar com o rei no mês de Nissan, que é entre março e abril. Ele fica 4 meses se preparando para ir à cidade, para ir ao rei, para poder iniciar aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele chora pela cidade que está destruída, ele lamenta pelo povo que está sofrendo. Porém, ele não fica somente em chorar, em lamentar. Ele vai fazer alguma coisa para ajudar aquele povo. Só que ele, antes de fazer para eles, ele entende: eu preciso fazer para mim. E ele começa a jejuar, e ele começa a orar, ele começa a se preparar para ser enviado, para poder fazer o que Deus colocou no coração. Neemias agora, versículo 5 vai dizer: agora, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. A cidade só foi destruída pela desobediência do povo. Neemias, ele começa a orar e jejuar por ele. Depois ele vai orar pelo povo. E ele começa a clamar a Deus pela vida daquele povo. E ele começa dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade com aquele que guardam os seus mandamentos, ou aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Neemias, ele nessa oração, ele está me mostrando que ele conhece o caráter de Deus. Porque ele diz assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda aliança com os que amam e guardam os teus mandamentos. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não tem aliança com qualquer um. Eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é temível, e o Senhor também ama, ou o Senhor guarda a aliança com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. O que Neemias estava dizendo é: eu conheço o caráter de Deus. E uma vez que você se dispõe a ajudar, presta atenção, porque você vai fazer isso para alguém. Uma vez que você vai se dispor a ajudar alguém, como Neemias fez, ele vai ajudar um povo que só está naquela situação porque pecou. Ele vai ajudar um povo que só está naquela situação porque errou. Então a primeira coisa que ele vai fazer é reconhecer que Deus, ele não tem aliança com quem não tem compromisso com ele. A primeira coisa que ele vai dizer é: Senhor, eu sei que o Senhor é aquele que tem aliança com aqueles que amam e com aqueles que guardam os teus mandamentos. Ou seja, ele estava dizendo: o povo não guardou a aliança, o povo não guardou o mandamento, e por isso que eles foram lançados fora da cidade. E eu sei disso. E quando você sabe disso, você faz como Neemias. Olha a continuidade da oração dele. Estejam, pois, versículo 6, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço o quê?
que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos. Você sabe por quê? Não adianta você pegar alguém que está totalmente desconcertado, que está totalmente errado, e querer mostrar para ele que Deus ama, ou que Deus aceita ele do jeito que ele está. A gente, para poder conquistar alguém ou trazer alguém, a gente quer às vezes mudar o caráter de Deus, porque aqui a Bíblia está dizendo: Deus grande e temível, que guarda a aliança com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. E o povo só está onde está porque pecou. O povo só está onde está porque transgrediu. Então a Neemias dizendo: Senhor, a aliança foi quebrada com este povo, não foi porque o Senhor é ruim, mas sim porque o povo não quis obedecer. Então, se eu quero ajudar esse povo, ou se eles querem ser ajudados, a primeira coisa a se fazer é reconhecer o pecado. A primeira coisa a se fazer é reconhecer o erro. Não adianta achar que Deus vai restaurar alguém, uma vez que ele ainda entende que mesmo que ele errou, mesmo que ele falhou, Deus vai continuar com ele daquele jeito, porque Deus não vai. Aí você chega para aquele adúltero, você chega para o prostituto, para a prostituta, para o mentiroso, e fala: seu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama. Aí sabe o que ele vai dizer? Se Jesus me ama desse jeito, para que eu vou mudar? Jesus tem a promessa com você. Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo. Para que ele vai mudar? Para quê? Se ele está prostituindo, está adulterando, está mentindo, está fazendo tudo errado, e Deus é com ele, para que ele vai mudar? Lembra de João Batista quando veio anunciar o reino de Deus? Ele colocava o dedo na cara daquele povo e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O que ele estava dizendo é: se vocês estiverem desse jeito, vocês não vão ver o reino de Deus. Aí a gente quer ganhar alguém para Jesus, aí fala: vem, irmão, Deus é contigo. Não. Se conserta, reconhece o seu pecado, reconhece que você está no erro, reconhece que você precisa mudar, reconhece que você precisa melhorar. Não adianta, porque Neemias, ele não deturba o caráter de Deus. Ele está dizendo: eu sei que Deus só guarda aliança com quem tem compromisso com ele. Eu nunca vi falar que Deus tem compromisso com adúltero, com prostituta, com vagabundo. Deus não tem. Deus tem aliança com quem tem compromisso com ele. Isso não impede Deus de chegar no traficante e salvar ele, mas para o traficante ser salvo, ele precisa deixar de traficar. Para o adúltero ser salvo, ele precisa deixar de ser adúltero. Para o mentiroso ser salvo, ele precisa deixar de ser mentiroso. Então a gente tem que parar de deturpar o caráter de Deus e colocar a mão na cara do pecador e dizer: se arrependa, se conserta, aí você vai subir. Aí Deus vai ter aliança com você. Aleluia! Porque senão fica muito fácil. Porque Jesus, ou melhor dizendo, lá no princípio, quando Caim olha para Deus e vê Deus recebendo, atentando para a oferta de Abel, a Bíblia diz que Caim vai mudar o seu semblante. Aí Deus vai dizer para ele: por que o teu semblante caiu? Eis que o pecado já está à porta, e para ti será o seu desejo, porém sobre ele você tem que dominar, você tem que resistir, você tem que ficar firme. Deus não disse: ó Caim, traz lá de novo que eu vou querer o que você vai trazer. Não, Deus disse: o pecado está batendo na sua porta, mas você domina sobre ele, não ele domina sobre você. O que Deus estava dizendo é que ele não tem negócio, não tem como. E ele começa dizendo: Senhor, nós pecamos, falhamos, sabemos por que tudo isso aconteceu. Ou a gente acha que vai fazer o que quer na presença de Deus e Deus vai continuar sendo com a gente? Não vai. É só você sair um pouquinho do centro da vontade de Deus e você ver o que acontece.
É só você conhecer o mandamento e começar a querer viver transgredindo que você vai ver o que acontece. Não adianta querer viver aqui com o pensamento lá. Deus cobra isso da gente. Ele reconhece. Ele fala no versículo 7: de todos nós, de todo, nos corrompemos contra ti, e não nem os estatutos, sabe o que ele está dizendo? Não é que não tinha mandamento, não é que não tinha juízo, é nós que não queremos guardar. É por isso que está desse jeito. Não é que eu não conhecia Deus, nós conhecíamos, mas nós quisemos fazer o errado. E é por isso que nós estamos aqui hoje, orando por uma causa que não precisava estar orando se tivesse resistido. É Deus, aleluia, Senhor. O que ele estava dizendo é: nós estamos aqui orando para o Senhor reconstruir uma coisa que não precisava ser derrubado se eu não tivesse desobedecido. Nós estamos aqui buscando, jejuando por uma causa que não precisava, Deus, mas é porque Deus pecou, é porque a gente falhou e é por isso que estamos aqui. Porque a gente precisa conhecer o caráter de Deus até para orar. Aí, só que Neemias ele conhece, ele tem intimidade com Deus, porque ele diz assim no versículo 8: lembra-te, pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu os espalhareis entre os povos, e vós e guardareis e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que ele estava dizendo, Deus? Tem uma palavra. Você sabe por quê? Porque Deus, irmãos, eu acho lindo isso em Deus. Eu vou te dar um exemplo. Vai ter um dia, ou já aconteceu comigo, com você, que você vai falar assim: ó, eu vou com você em tal lugar, fulano. Você deu sua palavra que você vai. Porém chega no dia de você ir, às vezes você não está com muita vontade de ir. Aí você inventa uma desculpa, um pretexto, não vai. Você deu sua palavra e não foi. Só que aqui, no versículo 8, Neemias está dizendo: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Tem uma palavra que foi liberada, e a palavra é: vocês vão transgredir, eu sei que vão, e pela transgressão vocês vão ser espalhados, porém vocês vão se converter a mim, porém vocês vão guardar os meus mandamentos e vão os cumprir. Então, ainda que estejam espalhados até as extremidades dos céus, aonde vocês estiverem, eu vou buscar vocês e vou trazer vocês de volta para habitar aonde? Aonde? Para ali fazer habitar o meu nome. Então, se eles perderam, se eles foram espalhados, o nome de Deus não estava com eles. Só que quando eles se convertem, quando eles guardam e cumprem os mandamentos, Deus traz eles de volta para onde está o nome de Deus.
A palavra vai ser espalhada. Se consertou, Deus traz de volta. Deus não disse que estava com eles. Deus disse: eu vou estar com vocês quando vocês se converter, quando você se arrepender, quando você voltar para mim, quando você voltar a amar e cumprir os meus mandamentos. Se Deus está dizendo que o nome dele, ele vai trazer o povo para habitar onde está o nome dele somente quando eles forem trazidos de volta, após se arrepender, após cumprir a palavra de Deus e obedecer. Por que a gente fala que Deus está com aquela pessoa uma vez que ela está toda desconcertada? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Deus quer que todo mundo seja salvo, porém Ele dá o livre-arbítrio para cada um escolher o que quer. Tanto é que ele vai, Josué leva o povo aos dois montes, Monte Gerizim e o Monte Herbon, e sobre o monte ele vai proferir a bênção. Meu Deus, esqueci de ter escrito isso. Deuteronômio 28, a bênção ele profere Moisés no Monte Gerizim, e no outro monte profere a maldição. E ele termina dizendo assim: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, e vocês escolhem o que vocês querem. Se obedecer, eu sei que vocês estão escolhendo a bênção, porém se vocês desobedecer, eu também sei que vocês vão estar escolhendo a maldição. Então Deus não é ruim, é o homem que usa o seu livre-arbítrio para fazer o mal. Aí Deus se afasta dele. Aí a gente vem para pregar e diz: irmão, Deus é contigo. Não! Deus quer trazer você de volta. Se arrependa, se conserta, vem de novo para a comunhão, passa a obedecer a palavra de Deus, porque aqui Deus está fazendo uma promessa, porque havia uma palavra, e a palavra de Deus nunca será invalidada. Eu falo, eu posso não cumprir, mas Deus ele fala e não tem como se cumprir. Ele diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra não passa. Ele está orando. E ele vai dizer no versículo 10: eles são teus servos, o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu. Aqui Neemias está dizendo assim: ó, Deus, estejam atentos os teus ouvidos para a oração que eu faço. Sabe o que eu aprendi com isso? Que nem sempre Deus vai atender a minha e a sua oração. Dependendo da forma que você estiver orando e para quem você estiver orando, Deus pode não atender. Ah, mas isso é heresia. Não. A Bíblia diz que Jeremias clamava pelo povo, orava, chorava por aquele povo, e Deus disse: Jeremias, não adianta nem você orar, porque eu não vou ouvir. Ainda que venha Samuel aqui, eu não vou ouvir ele. Ainda que venha Moisés aqui, eu não vou ouvir. Não adianta clamar por este povo. Deus estava dizendo: eu não quero te ouvir orar por este povo, porque eles não querem me obedecer. Não adianta você gastar joelho, não adianta você ficar sem comer, não adianta ficar jejuando, uma vez que eles não querem me obedecer. É céu, aleluia, Pai. Isso aqui é duro de ouvir, irmão. Isso aqui é duro, mas não vai entender isso mal, porque talvez você está orando por alguém. O que eu estou dizendo é que Deus, o próprio Deus, olhou para Jeremias e disse: Jeremias, não adianta orar, porque eu não vou ouvir. Foi Deus que falou com ele. Aqui ele vai dizer assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos nos teus ouvidos, e a oração dos teu servo e a oração dos teus servos,
que desejam temer o teu nome. Que desejam temer o teu nome. Ou seja, ele está orando, tem alguém orando com ele. E a oração é para que Deus possa restaurar. E Deus ouve a oração dele. Você vai perceber que ele vai ouvir, porque ele consegue restaurar. Só que aqui ele diz: quem está orando deseja temer o teu nome. Quem está orando deseja te temer. Não é quem está orando hoje, amanhã vai estar lá fumando, vai estar bebendo. Não, quem está orando aqui deseja, ele quer o Senhor na vida dele. Ele quer estar na tua presença, ele entende, ele reconhece. Deus está orando, Neemias está orando por alguém que está querendo mudança. Neemias está orando por alguém que está querendo transformação. Neemias está jejuando, está gastando tempo, orando, buscando por alguém que quer a mudança de vida. Aí ele vai dizer: faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Por que ele está pedindo graça? Porque ele só pode sair para fazer o que ele deseja se o rei liberar. Então ele está orando, pedindo a Deus para que dê graça perante esse homem que é o rei, para que o rei liberasse ele para ir. E ele termina dizendo: então era eu copeiro do rei. Ele estava dizendo assim: eu era copeiro. Não fui eu que pequei, não fui eu que transgredi, e eu que estou orando, copeiro. Sabe o que é isso? Aí isso aqui pode embaralhar a sua cabeça, mas tem alguém que está pecando, tem alguém que está transgredindo, tem alguém que está errando, e quem vai orar é você. Ah, mas eu acabei de falar que Deus ele não vai ouvir, não. Eu disse que Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. Só que ele está dizendo: eu era copeiro, eu estava lá na Pérsia, eu tinha o meu cargo elevado, eu tinha o meu trabalho, não tinha nada a ver com o erro deles. Só que é eu que estou orando por eles. Aí sabe qual é o Pedro? Neemias podia chegar e olhar assim: ó, sabe por que vocês estão nessa situação aí? Porque vocês merecem, vocês não valem nada, ou vocês o culpado. Podia acusar. E acusar é diferente de você entregar uma palavra da parte de Deus para alguém. Porque se você olha para aquele povo e diz assim: ó, vocês mereceram, foi isso mesmo, isso é acusação. Agora se ele fala: vocês estão nessa situação porque transgrediram, precisam mudar, isso é orientação, é palavra de Deus. Então ele está dizendo: eu era copeiro e agora eu estou aqui. O meu serviço era provar o vinho do rei, o meu trabalho era aconselhar o rei, o meu trabalho era estar servindo ao rei, mas agora eu larguei tudo que eu estava fazendo e eu estou aqui no chão. Eu estou aqui com a boca no pó, com o joelho na terra, eu estou aqui em jejum e oração por alguém que pecou. Ele quer reconstruir as muralhas, porque ele entende que uma vez que a cidade foi derrubada, ou as muralhas foram derrubadas, a cidade foi destruída. Ele entende o que vai ser daquele povo. O povo está em desprezo, o povo está em miséria, o povo está passando fome, está em opróbrio. O que vai ser dele? E o que vai ser? Quem vai se levantar para orar por eles? Quem vai se levantar para clamar por eles? Quem vai se levantar para jejuar para quem está caído? Quem vai se levantar para orar por aquele que está em desespero e opróbrio, para aquele que teve as suas muralhas derrubadas, sua cidade destruída? Quem vai orar? É Deus, aleluia. Ele diz: eu era copeiro, eu não tinha nada a ver com o negócio, mas eu entrei nessa guerra com eles. Eles estavam sozinhos e eu era copeiro, mas agora eu deixo de ser copeiro e agora eu estou sendo servo e eu vou servir, porque eu sei que Deus pode ainda restaurar esse povo. Glória a Deus! Aleluia! Neemias é corajoso.
cidade. É Deus. Quando ele chega na cidade, a Bíblia diz que ele começa a andar, e ele não, Obed-Aílson, consegue andar com os animais. Ele deixa os animais paradinhos e ele vai a pé, porque a cidade estava sob montouro. O que é montouro? Não tinha como andar. O animal não andava, ele desce, ele começa a andar dentro da cidade. Aí agora eu olho para Neemias dentro daquela cidade. Ele olha para um lado, ele vê destruição. Ele olha para o outro, ele vê destruição. Ele olha para frente, ele vê cinza. Tudo foi queimado. Ele olha para trás e as muralhas estão derrubadas. Aí ele podia dizer: daqui não pode sair mais nada. Não tem como. Só que esse homem tinha uma fé. Ele tinha um negócio diferente, que ele vai se pôr novamente em oração. E ele começa a pedir graça para Deus. Ele vai ao rei. O rei dá cartas de autoridade a ele. O rei libera ele para ir. Ele tem na sua mão tudo o que ele precisa para edificar. E ele chega na cidade e ele se depara com aquilo. Aí eu olho agora para Neemias, tendo tudo que ele precisa na mão para poder edificar, e ele olhando para aquela cidade, e talvez tudo dizendo: daqui não tem como, Neemias. Mas aí ele começa a olhar na mão dele, ele já tem o instrumento, ele já tem a carta de autoridade, ele já tem o que Deus deu a ele, que é para fazer aquilo. E por mais que esteja tudo derrubado, a garantia que ele tem é que Deus está com ele. Então, para mim, para você, entrar em um lugar, em um ambiente, na vida de alguém que está tudo destruído, tudo derrubado, você não precisa de muito. Se Deus entrar lá com você, você pode ter certeza que vai mudar aquela história. Ezequiel entrou no vale. Ezequiel entrou no vale de osso seco. Ezequiel estava no vale. O vale tinha osso sequíssimo. Mas a Bíblia diz que ele disse: e veio sobre mim a mão do Senhor. Então, quando a mão do Senhor vem, você pode até estar no vale. Se Deus estiver ali com você naquele vale, Deus dá vida. A Bíblia diz que Davi pequeno, o menor, chega no campo de batalha, desprezado por todos, mas tinha na sua mão uma pedra e uma funda. O que mais que ele tinha?